Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou Fabrício e neste vídeo vamos fazer uma análise nos indicadores da empresa Enauta, que tem o ticker ENAT3. Nós avaliamos a saúde financeira da empresa através da análise dos indicadores fundamentalistas, indicadores de rentabilidade e de endividamento, além de calcular o preço justo desta ação segundo a fórmula de Benjamin Graham e também o preço teto atual pela metodologia do maior investidor brasileiro, Luiz Barsi. Antes de iniciar a nossa análise, falaremos um pouquinho sobre a empresa. A Enauta é uma empresa que realiza exploração de petróleo. Além disso, a empresa também é controladora da Enauta Energia, que é a antiga Queiroz Galvão Exploração e Produção Sociedade Anônima. Com relação aos blocos de extração de petróleo em estágio de produção, a empresa participa de dois, um no litoral da Bahia, no campo de Manati, e o outro no litoral do Rio de Janeiro, no campo de Atlanta. A Enauta detém um portfólio diversificado e balanceado, com ativos nas principais bacias sedimentares da costa do Brasil. Como não poderia deixar de ser, suas ações oscilam de modo altamente correlacionado com a cotação do petróleo no mercado nacional, ao menos no curto prazo, e no longo prazo, no entanto, devem se beneficiar da redução de custos operacional inerente às empresas do setor. E para começar, iniciaremos falando sobre o ticker da empresa, que é ENAT3, que é uma ação ordinária. A Enauta tem valor de mercado superior a 3,6 bilhões. Tem, entre todas as ações ordinárias e preferenciais, mais de 265 milhões de ativos. Ela é do setor de petróleo e gás biocombustíveis. O preço atual da Enauta na data da gravação deste vídeo é de R$ 13,40. A média de negociação ao dia da empresa é superior a 21 milhões. A variação nos últimos 12 meses da cotação da empresa teve a mínima de R$ 11,18 e a máxima em R$ 23,85. O lucro líquido da Enauta nos últimos 12 meses foi de 891 milhões. E aqui podemos ver, desde 2015, o preço deste ativo, a gente observa que ele vem numa tendência de alta. Lógico, tem os altos e baixos, mas de modo geral, tendência de alta. Estava aqui, sai de 2015 na faixa ali dos R$ 3, R$ 3,50, e hoje está em R$ 13,40. E vamos iniciar a nossa análise. Nós iniciaremos pelos indicadores fundamentalistas. Mas antes, eu gostaria de agradecer você que já é inscrito aqui no canal. E para você que está assistindo e ainda não é inscrito, peço sua contribuição. Clique em inscrever-se aqui abaixo, ative o sino de notificações e seja avisado sempre que novos conteúdos forem publicados. E também deixem um like neste vídeo, clique no joinha. Falaremos inicialmente pelo indicador PL, que é o preço sobre lucro. Este indicador nos dá o tempo em anos que o investidor teria seu dinheiro retornado se todo o lucro fosse distribuído em forma de dividendos. Lembrando que quanto menor estiver este indicador, melhor. E uma coisa que eu sempre falo, fujam de empresas que tenham um PL negativo. Aqui no caso da Enauta, da ação ordinária, está em 4,07, o que é um excelente PL. Na minha análise, como eu sempre digo aqui nos vídeos que eu gravo, empresas que têm o PL entre 1 e 5 são excelentes. Entre 5 e 8, para mim, é aceitável. E acima disso, para mim, já é um ponto de atenção. Mas lembrando que as empresas novas e de crescimento, o PL sempre vai ser alto. Então isso tem que ser levado em conta. No meu caso eu falo que é um ponto de atenção, pois eu procuro investir em empresas sólidas e perenes para o longo prazo. O nosso segundo indicador é o Dividend Yield, o quanto de dividendos que a empresa pagou por ação nos últimos 12 meses. No caso aqui, da Enauta está em 12,05%, que corresponde ao pagamento de R$ 1,70 por ação ao longo de 12 meses. E o nosso terceiro indicador fundamentalista é o EV dividido pelo EBITDA, que no caso aqui está em 1,86. O resultado deste indicador é considerado em anos. Quanto mais baixo, menos tempo a empresa leva para ter o retorno do seu investimento se mantiver a produção operacional dos últimos 12 meses. Então, quanto menor estiver, melhor. O caso aqui está muito baixo, está excelente, 1,86. E o nosso quarto e último indicador fundamentalista é o LPA,
que é o lucro por ação. Este indicador é considerado muito importante, pois apresenta quanto de lucro a empresa está gerando para cada ativo. Isso quer dizer que para cada ação que a empresa possui, ela gerou um resultado líquido. Então, quanto maior, melhor. No caso aqui, R$ 3,36 de lucro por ação, o que é um resultado muito bom. Falaremos agora dos indicadores de rentabilidade. Vamos analisar se a Enauta, possui boa rentabilidade. Isso a gente vai saber através dos indicadores. O primeiro indicador a ser analisado é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Quanto maior o ROI de uma empresa, é melhor, pois demonstra que a gestão da empresa tem sido cada vez mais eficiente em gerar lucro. Para mim é ideal quando é superior a 15%. Aqui temos uma série histórica desde 2016, mas o que importa para a gente aqui é principalmente os 2 últimos anos. Aqui em 2021, 35%, e agora em 2022, 22%, ou seja, está dentro do que eu considero ideal, que é acima de 15%. Nosso segundo indicador é o ROIC, que é o retorno sobre o capital investido. Ele considera a capacidade que a empresa tem de gerar lucro quando é considerado tudo que já foi investido nela. Em nossa análise, no caso da minha análise, quanto maior for, melhor. Para mim é ideal que seja superior a 10%. Acima de 10% já é um excelente ROI. No caso aqui, desde 2020 ela vem performando acima dos 10%. Agora em 2022, 36%. E o nosso terceiro indicador de rentabilidade é a margem bruta. Este indicador ele mede a rentabilidade da empresa, ou seja, qual percentual de lucro que a empresa ganha sobre cada venda, sobre o que ela produz. Quanto maior for, é melhor. Como podemos verificar aqui, desde 2019 vem acima de 30% e agora em 2022, 42%. Um excelente resultado para este indicador. E o nosso quarto indicador de rentabilidade é a margem líquida. Uma margem líquida elevada indica que a empresa está conseguindo converter boa parte da receita em lucro líquido. Desta forma, significa que ela é capaz de manter seus custos e cobrar preços elevados diante do cenário. Para mim, na minha análise, é ideal que esteja acima de 10%. Como podemos verificar aqui, desde 2016, sempre manteve-se acima disso. Agora em 2022, 41%. E o nosso quinto e último indicador de rentabilidade é a margem operacional. Este indicador ele permite avaliar a capacidade de um negócio de gerar bons resultados. Margens altas indicam que a empresa está tendo boa parcela de lucro e significa que é eficiente, pois consegue gerar um maior lucro operacional com a sua receita líquida. Então, quanto maior for, melhor. Aqui no caso, em 2021 chegou a 117% e agora em 2022, 65%. Um excelente resultado para este tipo de empresa. E para finalizar a nossa análise nos indicadores, falaremos dos indicadores de endividamento. Vamos conferir 3 indicadores e ver se a Enauta tem problemas com dívidas. O primeiro indicador a ser analisado é a dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido. Quando este indicador estiver muito alto, é um sinal de alerta, pois indica que a empresa tem gastos elevados com pagamento de juros, Então, quanto menor estiver esta relação, melhor. Aqui no caso da Enauta, em nenhum momento chegou próximo de 0,5%, Então, excelente, a empresa tem a dívida baseada na dívida bruta dividida pelo patrimônio líquido controlada. E o nosso segundo indicador de endividamento, para validar se a empresa possui dívidas e se conseguirá pagar ao longo dos tempos, é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. Seu resultado demonstra o número de anos que a empresa levaria para pagar a dívida líquida no cenário em que o EBITDA ele permanece constante. Se o resultado deste indicador for abaixo de 2 vezes, significa que a empresa tem um endividamento saudável e é capaz de quitar as dívidas em um bom prazo. Quanto menor for, melhor. É ideal que seja abaixo de 2 vezes, mas como a gente pode observar desde 2016, a Enauta não tem problema com dívidas aqui, está zerado. E o nosso terceiro e último indicador de endividamento é a liquidez corrente. Este indicador ele mede a capacidade da empresa de pagar as dívidas no curto prazo. Quando o resultado deste indicador é igual a 1, é considerado um ponto de equilíbrio de rendimento igual aos custos. Então a empresa tem exatamente o valor de recursos necessários para cumprir a obrigação e dívidas no curto prazo. Já no caso de ser maior do que 1, como é o caso aqui da Enauta desde de 2016, na nossa
nossa série histórica está acima de 1, no caso aqui de 1,5, né? É um indicativo de que a empresa conseguirá honrar as dívidas e obrigações com terceiros no curto prazo. Então é ideal que seja acima de 1. Quando acima de 1,5 é excelente. E no caso aqui da Enauta está excelente. Lembrando, pessoal, que este vídeo não é recomendação de compra deste ativo, apenas estou trazendo informações referentes aos seus indicadores. Falaremos agora do valor intrínseco deste ativo, ou seja, do preço justo do ativo. Aqui a metodologia utilizada para calcular o preço justo do ativo é através da fórmula de Benjamin Graham, do livro Investidor Inteligente. Na fórmula, o Graham utiliza o VPA, que é o valor patrimonial do ativo, no caso da Enauta, e o lucro por ação da Enauta, e são multiplicados pelo índice que foi criado por ele, pelo Benjamin Graham, que no caso é 22,5. E em seguida faz a raiz quadrada. Então, pessoal, segundo essa fórmula, o preço justo desse ativo seria de R$ 33,65. Afinal, hoje está em R$ 13,40. Então, podemos dizer que este ativo tem um upside, de 147%, uma possível margem para rentabilidade. Então, é um excelente ativo para o longo prazo. Em relação ao preço teto, quando analisamos também o preço teto atual, utilizando a metodologia de Barsi, nós temos o valor teto de R$ 28,33. Nesta metodologia também temos uma excelente margem de segurança, porque conforme eu disse, o preço atual está em R$ 13,40. Tanto o preço justo do ativo, o valor intrínseco, quanto o preço teto atual da metodologia de Barsi nos dão uma excelente margem de segurança. Como puderam ver, este ativo tem bons indicadores fundamentalistas, tem bons indicadores de rentabilidade, tem a dívida controlada e, segundo a fórmula de Benjamin Graham e da metodologia de Barsi, o valor do ativo está bem abaixo do preço justo e preço teto atual, o que é excelente. Se você tem ações da Enauta, comente aqui abaixo. Qual o seu preço médio? Está comprando mais? Acredita que a empresa irá prosperar no longo prazo? E esta foi mais uma análise aqui de nosso canal. Espero que tenham gostado. Se ainda não é inscrito aqui no YouTube e nas redes sociais, eu aproveito para deixar este convite. Clique em inscrever-se aqui abaixo e nas outras redes sociais me adicione como amigo. Te convido também a assistir este vídeo que está destacado aqui ao lado. Tenho certeza que também lhe agregará muitas informações para seus investimentos. Vamos enriquecer juntos. Um grande abraço a todos.